Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como é bom estar novamente com vocês para podermos meditar nesta maravilhosa palavra que está nos ajudando a cada vez mais nos fortalecer e seguir confortados diante das promessas que Deus assim coloca em nosso dia a dia através da sua santa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Estamos chegando ao final do livro de Atos, né? Então só tem mais o capítulo 28, então provavelmente semana que vem nós já encerramos este livro e assim meditamos um pouco sobre o que a igreja passou, como a igreja se desenvolveu depois que Jesus subiu aos céus, que os discípulos então tiveram que dar continuidade à ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, este é o comissionamento dos discípulos que Jesus assim deixou. E então, a partir do momento em que os discípulos foram anunciando, foram ganhando seguidores, foram sendo conhecidos como cristãos, agora então a igreja já faz parte de muitas outras regiões, nas quais nós, diante de todos os capítulos, vemos este crescimento que a igreja teve, mesmo em diversos momentos difíceis que os discípulos passaram, até mesmo diante da morte. Então nós vemos que Deus foi abençoando realmente o trabalho da igreja, o esforço dos discípulos em realmente se preocupar em levar esta boa notícia da graça de Deus aos corações das pessoas. E é este maravilhoso Deus que agora nós queremos invocar a presença. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos trocar um pouquinho a ordem, vamos dar início ao nosso capítulo 21 e no final então nós cantamos o hino. Caso você já queira abrir a sua Bíblia no capítulo 21, se você está com o seu inário do lado, pode abrir o hino. Quem tem o inário da congregação aqui, faz parte das nossas congregações, o hino 114, Amarás o teu Deus. E quem tiver aquele Louvai ao Senhor, pode abrir no hino 162. E depois nós vamos cantar este hino. Mas vamos lá para o nosso texto, porque vai nos dizer então no início do capítulo 21, que o apóstolo Paulo caminhou por algumas outras regiões, outras cidades, pegou navios e viajou pelos mares, ficou uma semana numa cidade, depois viajou, no outro dia voltou a viajar novamente, para que pudesse então voltar a Jerusalém e explicar o que tudo aconteceu para os discípulos, dar o seu relatório com relação ao crescimento da igreja. Diante desta viagem do apóstolo Paulo para o retorno de Jerusalém, aconteceu que ele encontrou ali na região de Cesareia alguns cristãos que ele já havia conhecido e eles queriam que o apóstolo Paulo ficasse lá, né? E aí então eles disseram que ele poderia ser morto em Jerusalém, que não era para ele ir, porque ele poderia, alguém tinha tido uma visão, o Espírito Santo falou para esses cristãos que o apóstolo Paulo não era para ir para Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo também disse que se for para morrer, se for para acontecer alguma coisa com a sua vida, então que assim seja, mas ele sabe que por meio do Espírito Santo ele precisa voltar à cidade de Jerusalém. E aí então, como os cristãos não conseguiram convencê-lo de ficar, então nós ouvimos as belas palavras: que seja feita a vontade do Senhor conforme
o versículo 14. Que seja feita a vontade do Senhor. E aí então, a partir do versículo 17, é que nós entramos do nosso texto, um pouco mais específico, porque aqui vai nos direcionar para algo que de repente já pode ter acontecido na sua vida. Você já foi acusado de alguma mentira, mesmo tendo falado a verdade? Em nosso mundo é comum ver as pessoas sendo acusadas por algo que elas não cometeram. Algum tempo atrás, ou bons tempos atrás, nos telejornais, sempre saía alguma notícia de que uma pessoa, um trabalhador, foi preso por ser acusado de roubo, de um estupro, e que depois de muito tempo a justiça declara que realmente esta pessoa é inocente, que ela não cometeu crime nenhum, que confundiram esta pessoa com outra, com o agressor, e assim então esta pessoa se torna livre novamente. Mas o problema é que a pessoa vai ter que conviver com isso, né? O seu histórico, o seu nome, mesmo ele vivendo, trabalhando arduamente para dizer a verdade, para sustentar a verdade, o seu nome acaba infelizmente ficando conhecido e com certeza muitas pessoas vão te olhar de forma diferente, vão te querer deixar você de escanteio, deixar isolado, não querer muito contato, ou nem mesmo permitir que você frequente algum estabelecimento justamente por conta daquilo que aconteceu a você. O apóstolo Paulo, quando ele voltou para Jerusalém e deu o seu relatório para os discípulos, para a igreja, eles ficaram muito felizes por ouvirem de que judeus e não judeus foram convertidos à fé cristã. O versículo 21 vai nos dar esta base, que diz assim: eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo que eles não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. Apesar de estarem felizes de que muitos judeus e não judeus estavam sendo convertidos, o apóstolo Paulo estava sendo acusado de que os discípulos estavam ouvindo que você ensinava os judeus de outros países a abandonarem a lei, para não circuncidar os filhos e nem respeitar os costumes mais dos judeus. O apóstolo Paulo não estava proibindo e nem ensinando de forma errada. Somente o apóstolo Paulo dizia que isto não era mais necessário na vida, pois a graça de Deus, a salvação de Deus agora se encontrava em Cristo, e que isso não fazia parte da salvação mais de Deus. Ou seja, não precisa cumprir a lei para ser salvo, não precisa ser circuncidado para ser salvo, não precisa cumprir com os costumes como condição de ser salvo. Mas o apóstolo Paulo pregava que a salvação está na fé em Cristo Jesus. E que a lei precisava ser olhada de forma diferente, como nós já ouvimos em alguns momentos, que a circuncisão, como na questão de Timóteo, foi algo específico, porque o apóstolo Paulo sabia, porque senão nem isso o apóstolo Paulo ia fazer com Timóteo, não ia circuncidar ele, mas foi por algo necessário. E os costumes, né? Como todos nós temos alguns costumes. E aí então
a igreja, ela vem aqui novamente, como nós vimos lá no capítulo 15, vimos que eles precisavam tomar uma posição oficial do que eles poderiam fazer. E aqui então a igreja recomenda a mesma coisa. Tá? Lá no versículo, no versículo 25 vai dizer assim: mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta dizendo a ele, e é a posição que a igreja tomou lá no capítulo 15. Não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e também não pratiquem imoralidade sexual. Esta é a base das recomendações da igreja. Isso para os não-judeus. E para os judeus que eram convertidos e que em Jerusalém tinham um grupo muito grande de judeus que ainda amavam a lei e queriam cumprir a lei, então os discípulos recomendaram a Paulo para participar de um momento de purificação, justamente para mostrar que ele não fez nada de errado, que ele não pregou nada diferente daquilo que Jesus havia pedido para que todos ensinassem e pregassem e levassem o Evangelho. Só que diante disso, diante deste momento, desses dias de purificação, que foram 7 dias, alguns judeus encontraram Paulo dentro do templo, né? E diante desta difamação com os judeus pegaram Paulo, tiraram, porque achavam que Paulo não tinha o porquê ficar no templo, ele não tinha o dever, e também ele não poderia ficar lá no templo, porque ele estava ensinando coisas erradas. E então, a partir disso que encontraram Paulo e tiraram Paulo do templo, porque ele não era digno de estar lá, no versículo 28, nós então ouvimos alguns dizendo, na qual os judeus juntaram algumas pessoas naquele momento, dizendo assim diretamente a Paulo: israelitas, nos ajudem. Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. E isto é um rapaz, né, um homem que o apóstolo Paulo conhecia, né, e que estava junto no templo, pagando uma promessa que ele havia feito a Deus. Então ele estava pagando esta promessa, um momento de purificação, e então eles pegam Paulo e pegam aquele rapaz também e dizem que Paulo está profanando, levando qualquer um para o templo, né? E essas acusações são justamente isso, né? De que o apóstolo Paulo estava pregando o abandono da lei, dos costumes, e que eles não precisavam mais circuncidar. O apóstolo Paulo quase foi morto neste momento, porque estava havendo uma grande confusão na cidade de Jerusalém, e então a liderança, as autoridades ficaram sabendo, correram para lá, tranquilizaram todas as coisas e Paulo foi preso. E diante então desta prisão, Paulo conversa com o chefe do exército, né, coronel, general, e pede para que ele possa então dar a palavra ao povo, né? E Paulo começou a falar em grego a este oficial, e ele falou assim: tá, mas você fala grego? Né? E aí Paulo conta a sua história, né? Eu sou da cidade
de Tarso, né? Eu sou descendente das 12 tribos de Benjamim e assim por diante. E então eles, né, aqui no versículo 39, perdão, havia marcado para mim aqui, ó, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. E então o comandante deixou ele falar com o povo, e assim entra o capítulo 22, na qual Paulo vai se defender agora das acusações que ele está sofrendo. Então vejam, irmãos e irmãs, que muitas vezes em nossa vida nós sofremos com acusações mentirosas e precisamos defender a nossa verdade. Muitas vezes se dá com relação ao nosso testemunho também, não só diante das situações da nossa vida, onde as pessoas podem estar nos acusando de algo que nós não praticamos, não fazemos, mas também isso com relação à nossa fé, né, à nossa religiosidade, à nossa cristandade, né, em dizer que, por exemplo, Deus não existe, que Jesus não foi nenhum filho de Deus, que Jesus não é um profeta, né? Jesus sempre foi um simples homem, ou a Bíblia é um simples livro, né? Não existe essa coisa de criacionismo, que é a partir da criação de Deus, mas do evolucionismo, onde infelizmente as nossas escolas, né, perderam muito, né, com essa questão de não deixar mais esta parte religiosa fazer parte da educação na escola, né, de dar uma outra visão, uma outra oportunidade das crianças, dos jovens conhecerem outros caminhos, tanto o evolucionismo e, por que não deixar o criacionismo, né, a parte da criação de Deus, né? Então, felizmente perdemos em muitos lugares esse espaço e por conta disso, então, nós somos indagados, nós somos chamados de mentirosos e é um momento em que nós precisamos nos defender, colocar a nossa posição, claro, sem brigas, né, sem intrigas, mas deixar claro que aquilo que nós estamos expondo é aquilo que cremos, ensinamos e confessamos, como está em nosso livro de concórdia, né? Nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil e todas as outras denominações cristãs, elas sempre vão procurar defender aquilo que ensina, aquilo que prega, né? E aquilo que confessa. Então, nós também queremos fazer isso, não deixar que as pessoas façam de nós pessoas mentirosas. Mas como o apóstolo Paulo, se for para enfrentar toda e qualquer situação em nossa vida por causa da verdade, então que possamos ter forças juntamente com este nosso Deus para enfrentar as nossas dificuldades e em algum momento da nossa vida conseguir realmente abrir os olhos das pessoas com a verdade que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele nos salvou, Ele nos dá o perdão e por causa de Jesus, Deus então nos abre o verdadeiro caminho para vivermos na eternidade com Ele. Então, irmãos e irmãs em Cristo, este é o nosso momento em que refletimos sobre o capítulo 21. Mais uma vez, vemos a igreja numa dificuldade, os seus discípulos, os seus seguidores também, mas sempre a gente vê como a mão de Deus vai guiando, vai protegendo, né? E novamente então o apóstolo Paulo tem uma oportunidade de se explicar, de colocar a sua posição, o seu entendimento, e então no capítulo 22 vamos ver como esta história toda tem o seu desfecho, feliz ou não, mas isto é
para um outro momento, que Deus possa nos abençoar e nos conceder este momento para novamente estudarmos a sua palavra. Amém. Agora sim, convido a cada um de vocês para podermos cantar o hino Amarás. Vamos falar com o nosso Deus através do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado pela companhia de cada um de vocês.